O que é a União Europeia? O conceito mais próximo que consigo é um império liberal, ou melhor, um império neoliberal. O império é um bloco hierarquicamente estruturado de estados nominalmente soberanos, mantidos juntos por um gradiente de poder do centro para a periferia. No centro da UE está a Alemanha, tentando, com mais ou menos sucesso, se esconder dentro de um núcleo europeu formado junto com a França. A Alemanha não quer ser vista como que os britânicos costumam chamar de unificador continental, mesmo que de fato ela seja isso. Preservar as simetrias imperiais entre nações nominalmente soberanas requer arranjos políticos e institucionais complicados. Mas a Alemanha e a França estão prestes a entrar em uma recessão que pode destruir suas economias, e então esse império inteiro pode ruir. Duas coisas foram essenciais para que essa crise, que pode levar a Alemanha a um caos econômico, acontecesse. O primeiro foi a crença de alguns governantes do país de que poderiam mudar sua matriz energética de uma base que funciona há séculos, com petróleo, carvão e gás, para uma suposta autossuficiência em energia limpa que não funcionou. E o segundo foi que, enquanto tentavam essa transição, se tornaram extremamente dependentes do gás na Rússia. Mas isso não é tudo. Tem muito mais para dizer sobre a Alemanha e como ela mergulhou em uma crise tão profunda assim. E o pior, não foi sozinha. Como disse a França, a Alemanha compõe o núcleo duro da Europa, e ambas estão em maus lençóis. A França é um dos principais países europeus e que por muito tempo foi foco das atenções quando o assunto se trata de luxo e qualidade de vida, tendo como símbolo universal, é claro, a famosa Torre Eiffel, e também possuindo uma das maiores economias da Europa, com um PIB per capita que chega na casa dos 44 mil dólares. Só por esses dados, eu acho que já podemos considerar a França como um verdadeiro paraíso, digno dos filmes de Hollywood. Porém, de uns tempos pra cá, o famoso país europeu tem dado fortes indícios de que tudo isso está literalmente à beira da ruína. Nos últimos 2 anos, a França vem sofrendo duros golpes, de praticamente todos os lados, tanto em questões econômicas quanto em questões políticas. Como se não bastasse todas as sanções e a falta de suprimentos, veio, como se fosse a cereja do bolo, mais de 1 milhão de franceses invadindo as ruas como forma de protestos contra medidas atuais do governo quanto à aposentadoria. Mas antes de começarmos a falar de como a Alemanha se apoiou demais aqui ou ali, temos que lembrar que sua companheira na liderança do bloco europeu vem errando há muito tempo. Apesar de menos afetada pelo conflito no leste, a França não está numa posição favorável, e não seria loucura dizer que a pandemia revelou as fragilidades e inadequações do bloco europeu também. Na França, destacou-se, entre outras coisas, um ecossistema inadequado de pesquisa e desenvolvimento. A falta de inovação contribuiu em grande parte para a perda de competitividade, com déficit crônico na balança comercial e perda de participação de mercado nos últimos 20 anos. De fato, a França é considerada a 7ª potência mundial em termos de produto interno bruto, mas ocupa apenas o 13º lugar no que se refere à cota distribuída das despesas internas brutas em PIB. É notavelmente ultrapassada pela Coreia do Sul, com 4,8%, Estados Unidos, 13,4% e Japão, 13,3%. Na União Europeia, é ultrapassada pelos países escandinavos, liderado pela Suécia, e pela vizinha Alemanha, com 3,1%. A França sofre de 2 armadilhas principais: baixo financiamento para pesquisadores e baixa remuneração. Os gastos com P&D financiados pelo governo são comparáveis aos dos Estados Unidos na França, mas o que torna os Estados Unidos muito mais fortes são todos os financiamentos destinados à pesquisa básica por órgãos públicos e instituições patrocinadoras. As 3 maiores dessas instituições tiveram um orçamento de 78 bilhões para 2022, em comparação com apenas 11 bilhões dentro da França, para todos os principais operadores de pesquisa. Finalmente, de acordo com o Economic Research Institute, um professor universitário ganha 45% a mais do que o salário médio na França, em comparação com 63% na Alemanha e 77% nos Estados Unidos. Isso se traduz em uma menor atratividade de trabalho de pesquisa e fuga de cérebros. Em termos de P&D privado, o número de empresas que realizaram P&D na França é baixo, apenas 25 mil em mais de 4 milhões de empresas. Nos últimos 20 anos, o peso das empresas francesas cai em 1/3 no ranking mundial de maiores investidores privados em P&D. Entre as 20 primeiras, as 10 primeiras são americanas, 4 alemãs e nenhuma francesa. Esse declínio se deve principalmente à ausência de novos inovadores franceses. A França está se privando de novas empresas disruptivas, aquelas que são as mais dinâmicas em termos de emprego, crescimento e inovação. Talvez você já tenha ouvido sobre as falhas da Alemanha, e elas são de fato o maior problema da União Europeia no momento. Mas eu com certeza tenho coisa para te contar que você ainda não sabia. As exportações alemãs atingiram um nível recorde em julho, segundo dados divulgados na semana passada. No entanto, os economistas dizem que os preços em alta e a inflação galopante são os responsáveis pelo aumento, em vez das exportações alemãs estarem com boa saúde. Há uma ansiedade crescente sobre até que ponto a economia dependente de exportação da Alemanha foi exposta a uma série de eventos globais nos últimos anos. As guerras comerciais e a crescente tensão entre o Ocidente e a China, os choques de oferta da pandemia de Covid e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia, tudo mudou. A ordem na qual se baseou grande parte da prosperidade recente da Alemanha já não existe mais. Globalmente, não há economia mais exposta às mudanças na globalização do que a Alemanha,
disse Andreas Nock, professor de ciência política da Goethe-Universität Frankfurt, a DW. Nock escreveu um livro intitulado Exportismo, uma droga alemã, no qual ele argumenta que a Alemanha se tornou viciada em sua poderosa base de exportação e precisa de um novo modelo econômico para atender às demandas de um contexto global alterado. Os dados comerciais da Alemanha, de maio, revelaram o primeiro déficit comercial do país em mais de 30 anos, o que significa que o país importou mais do que exportou. Carsten Bieseski, economista do banco ING e analista econômico alemão de longa data, avaliou a notícia em termos rígidos. A guerra na Ucrânia põe fim ao modelo de negócios econômicos alemão como conhecíamos, um modelo que se baseava principalmente em importações de energia barata e exportações industriais para um mundo cada vez mais globalizado, disse ele. Embora Nock argumente que o risco à exposição à exportação da Alemanha é aparente há muitos anos, uma das ameaças mais recentes e preeminentes é a crise em torno da energia russa, principalmente a advinda do gás. A maior economia da Europa é uma das mais dependentes da energia russa há décadas, mas a guerra forçou uma reavaliação colossal, com a União Europeia correndo para reduzir as importações de energia russa e a própria Rússia cortando a quantidade que fornece. Muitas grandes indústrias exportadoras da Alemanha estão se perguntando como podem sobreviver sem a energia relativamente barata com a qual contam há tanto tempo. Embora grande parte do foco no impacto da crise energética tenha sido nas residências domésticas, a indústria alemã também foi fortemente afetada. Uma pesquisa com 3.500 empresas realizada recentemente pelas câmaras de indústria e comércio da Alemanha, DIHK, constatou que 16% estavam reduzindo a produção ou interrompendo parcialmente as operações comerciais devido ao aumento dos preços da energia. Os alertas estão ficando cada vez mais terríveis. O Commerzbank, um dos maiores credores corporativos alemães, disse na semana passada que a crise do gás pode levar a uma severa recessão, comparando as consequências com a crise financeira global de 2008. Certos setores da indústria alemã são particularmente intensivos em energia. O setor químico é o mais significativo, embora cerca de um terço dos quase 30% da participação energética que teve em 2020 fosse para matérias-primas, como o gás, que é usado diretamente para produzir certos produtos químicos. Outros setores chaves de incentivo de energia alemã incluem o setor de metais, coque e produção de óleo mineral e vidro e cerâmica. Comum à maioria, se não a todos, os setores intensivos de energia é que são aqueles os principais impulsionadores das exportações alemãs. No início da crise, a alemã BASF, maior grupo químico do mundo, alertou que teria que interromper a produção se o fornecimento de gás natural caísse para 50% de suas necessidades. Na semana passada, a empresa anunciou que cortaria a produção de amônia devido ao aumento dos números do custo de energia. Uma decisão que pode ter implicações para os setores dependentes de amônia, como produção de plástico, fabricação de fertilizantes e indústria de bebidas gasificadas. A produção de amônia foi reduzida antes, em épocas de altos preços de gás, e pode ser substituída por fornecedores estrangeiros. No entanto, Nock vê isso como um exemplo de que as coisas podem começar a mudar ao longo prazo para as indústrias alemãs. Ele também destaca outros setores sensíveis a preços de exportadores, como estando em um grande risco de fechar devido à situação energética, principalmente nas áreas relacionadas aos componentes de aço. Os melhores exemplos da indústria são de autopeças e as empresas que estão produzindo peças para as grandes montadoras, disse ele. Essa é uma seção das indústrias que estão com sérios problemas no momento. Por mais severa que seja a crise energética, a ameaça existencial ao modelo econômico baseado na exportação da Alemanha vem de muitos fatores, e não apenas da guerra da Ucrânia e seus efeitos indiretos no mercado global de energia. Outro grande motivo de preocupação é a dependência do setor empresarial alemão da China, por exemplo. A China continua sendo o maior parceiro comercial da Alemanha, uma situação que os críticos dizem ser inaceitável, dada a deterioração das relações entre a China e o Ocidente, e o risco da separação da China se torna um imperativo político e econômico. A crise energética é apenas a mais recente de uma série de ameaças para o exército de empresas exportadoras da Alemanha. Os próximos anos representam um desafio único: provar que Made in Germany ainda se refere a produtos, e não a crises. E claro, para as estruturas do Império Europeu, leva muito mais do que erros de 2 de seus pilares. Países como Itália, Espanha e Portugal vêm fazendo muitas decisões questionáveis que prejudicam muito a estabilidade do bloco. Se quiser saber sobre os erros deles, deixa aí pra gente nos comentários. Mas se quiser saber sobre o racionamento de gás vindo da Rússia e como ele afetou as casas alemãs e polonesas, é só checar nesse vídeo que está aparecendo aí na tela.